Deus e a política tem alguma coisa a ver? No Momento Deep de hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus. Porque nós vivemos um tempo em que muitas pessoas dizem: quem é de Deus não pode se envolver com a política, e quem é político não pode ser de Deus, o que é uma grande mentira. Eu estive estudando a palavra de Deus e o Senhor me levou a refletir sobre isso. A gente está vivendo um tempo de tanta crise, de tanto problema, de tanta luta, de tanta dificuldade, que as pessoas acabam ficando perdidas. O que eu faço? Para onde eu vou? Será que pode uma pessoa que é de Deus se envolver com a política? Será que um político pode ser alguém de Deus e ainda assim exercer cargos governamentais? Deixa eu te dizer, é claro que pode. Eu vou te contar uma história que está lá no livro de Juízes, no capítulo 9. É a conhecida parábola de Jotão. Juízes capítulo 9 começa dizendo sobre uma deturpação, uma situação de até revolta que estava acontecendo sobre Israel. Israel estava tendo um monte de problemas, e o livro de Juízes ele é assim, ele é cíclico, né? Israel pecava, Israel fazia o que desagrada ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz para trazer Israel para o centro da conformidade de novo. Isso já fala um pouco de governo, né? Mas vamos ir um pouco mais a fundo. A palavra fala sobre Ofra, né? Um homem que teve seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, mortos sobre uma rocha. Mas fala que Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, conseguiu escapar. Ele se escondeu. E os cidadãos de Siquém e Bet-Milo se reuniram ao lado de um carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. Acontece que estava acontecendo um monte de situações que deturpavam a verdadeira instituição de governo de Deus sobre Israel. E Jotão faz uma citação, a conhecida, como eu disse, parábola de Jotão. Essa parábola está no livro de Juízes, no capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz assim: Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar árvores? Então disseram para a figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu saboroso fruto doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram então à videira: Venha ser o nosso rei. E a videira, porém, também disse: Deveria eu renunciar ao vinho que alegra deuses e homens, para ter domínio sobre árvores? Finalmente disseram a um espinheiro: Venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: Se querem realmente me ungir rei sobre vocês, venham se abrigar sobre a minha sombra, porque do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Essa parábola tem um contexto muito interessante. Todas as árvores que tinham algo bom para oferecer escolheram não reinar. Todas as árvores que tinham algo bom para oferecer escolheram ficar na sua zona de conforto, fazendo só o básico. Enquanto o espinheiro bravo disse: eu quero governar. Só que vocês vão ter que ficar debaixo da minha sombra. Vocês vão ter que estar debaixo das minhas orientações. Vocês vão ter que fazer o que eu quero. Senão, de mim sairão espinhos, e esses espinhos incendiados consumirão até os cedros do Líbano. Um grande homem, um revolucionário, Martin Luther King, ele disse assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o que me preocupa é o silêncio dos inocentes, o silêncio dos bons, o silêncio daqueles que de verdade têm algo bom para oferecer. A palavra nos orienta em vários casos que Deus estabeleceu o governo. É lógico, um governo segundo o que Deus quer tem que ser em obediência à palavra, tem que ser sem corrupção, tem que ser sem mentira, tem que ser sem nenhum tipo de mal, tem que ser de uma forma alinhada com a palavra de Deus. E para te provar mais uma vez que Deus tem sim algo com a política, que o mundo pode ser transformado através de uma política conforme a vontade de Deus, a palavra diz em Romanos 13: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13, versículo 1. Foi Deus que estabeleceu as autoridades, mesmo as governamentais. Ah, então Deus que colocou esse monte de político ladrão que está roubando? Não. Deus estabeleceu as autoridades. Deus estabeleceu os lugares de governo.
mas ele precisa que os bons estejam dispostos a fazer parte disso. Porque se os bons não estiverem dispostos a fazer parte disso, serão governados pelos maus. A minha e a sua posição como servos de Deus não precisa ser necessariamente se candidatar, ser vereador, ser prefeito, ser deputado. Se for o teu chamado, amém. Mas a minha e a tua postura é entender que através das leis, através de algo sério, através de algo estabelecido, nós podemos viver um mundo muito melhor. E a principal função minha e tua como servos de Deus, a principal função minha e tua como filho e filha de Deus é orar. É clamar a Deus, é pedir para que Ele faça algo sobrenatural, para que Ele coloque pessoas que querem fazer de verdade nos lugares de governo. A palavra diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e chorar, e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, e então sararei a sua terra. Que os nossos momentos deep com Deus, que os nossos momentos de intimidade com Deus sejam também momentos de consciência, que a gente saiba que nós temos sim a nossa parte a fazer. É triste ver como eu recebi recentemente de alguns até cristãos campanhas para que ninguém vá às urnas, campanhas para que ninguém vote, campanhas para que as pessoas deixem o voto nulo. Nós só podemos fazer a diferença sendo a diferença. Nós só podemos fazer a diferença escolhendo nos posicionar. Deus estabeleceu toda a autoridade, mas é o povo que é boca de Deus aqui na terra, que pode sim transformar a nossa nação, a nossa realidade, a nossa vida. Seja a boca de Deus. Deus e política tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Mas Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de coisas limpas. A palavra diz que com Ele é sim, sim, não, não. Deus não é Deus de corrupção, mas Deus sim, foi Ele que estabeleceu inclusive a política. Porque isso está muito claro na palavra dele. Que no teu momento deep, que no teu momento de experiências profundas com Deus, você possa orar e clamar pela nossa nação. Você possa orar e clamar para que um tempo melhor, um tempo de renovo venha sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus te direcione e te faça refletir a esse respeito. Faz a tua parte. Vota consciente, se transforma como alguém que vai obedecer sim às leis, mas como alguém que vai, em primeiro lugar, lutar para que as leis de Deus, as leis do reino que é eterno, se estabeleçam acima de qualquer lei humana. E que o governo do Senhor, como nós oramos na oração tão conhecida do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra, como ela já é no céu. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, vem sobre cada filho, cada filha, cada amigo, cada pessoa que por acaso está vendo esse vídeo, enche do teu Espírito Santo, faz eles entenderem que nós somos um povo, uma geração eleita, um povo escolhido por Deus para transformar vidas. Pai, o Senhor é um Deus sim, que estabelece princípios políticos, mas princípios políticos de honestidade. O Senhor é um Deus sim, que é todo poderoso, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, e através daquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra, nós podemos sim transformar nações. É assim que nós vamos fazer a diferença. É assim que eu e você, como filhos e filhas de Deus, podemos fazer a diferença. Segundo Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Que Deus venha sarar o nosso Brasil, que Deus venha sarar as nossas cidades, e que nós possamos fazer a nossa parte para isso. Deus te abençoe.